O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar um ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, queridos amigos e queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus, oferecida com carinho e dedicação a todos vocês e ao nosso amado Mestre. É com muita alegria que nos reunimos aqui hoje, unidos pelo amor, pela vontade sincera de compreender, sentir e viver o Evangelho com mais profundidade. Que esse momento, então, possa nos envolver em muita paz, iluminando nosso pensamento e acerenando nossos corações. Hoje nós iremos refletir sobre um tema muito especial, a caridade que salva a alma, como o amor cura a si mesmo, com a presença querida da nossa amiga Pera Capello, que compartilhará conosco suas reflexões sobre esse tema que é tão fundamental não somente na doutrina espírita, mas na vivência cristã. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, vamos entrar em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos conduz aqui, por meio da prece.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. É com muita alegria e com muito carinho que apresentamos a nossa convidada de hoje, Peregrina Barbosa Capello, carinhosamente conhecida por todos no movimento espírita como Pera. Ela conheceu a doutrina em 1988, movida pela curiosidade. Desde então, permanece firme no grupo espírita Paulo Estevão, onde já atua há 36 anos. Ao longo dessa caminhada, Pera desenvolveu diversas atividades, ela é médium, foi passista, atuou na mediunidade, no atendimento fraterno e também no trabalho com os passes. Hoje, ela dedica-se especialmente à facilitação de estudos doutrinários e à divulgação do espiritismo através de palestras. Seu trabalho alcança mais de 38 casas espíritas no estado do Ceará. Participa dos podcasts da FEB TV e também colabora com a Casa Espírita Meimei Coquitlam Society no Canadá. Além da vida doutrinária, é casada, mãe de gêmeos, empresária, síndica profissional e advogada, com especialização em administração de condomínios. É com gratidão que recebemos hoje, para compartilhar conosco suas reflexões, nossa amiga Pera. Pera, obrigado de coração por aceitar nosso convite, e é com grande satisfação que nós iremos te ouvir agora. Gratidão, meu irmão. Prazer enorme estar aqui contigo, Luiz Henrique, com todos os nossos irmãos do Centro Espírita Online Casa de Jesus, que acompanham esse trabalho belíssimo. E já assim o meu coração se enche de alegria em ver que existem pessoas empenhadas na divulgação da doutrina espírita, o Centro Espírita Online Casa de Jesus, que rompe com os limites que o mundo material nos impõe e avança pelo mundo digital, né? Isso é espetacular, tocando corações do mundo inteiro. Então, nós estamos em estados diferentes, daqui a pouco em países diferentes, e Jesus pode chegar a todos os corações onde quer que nós estejamos. Então, gratidão pela oportunidade de trabalho estar hoje aqui com todos os nossos irmãos. O momento e o dia, a hora que cada um possa assistir esse tema, tenha certeza que será o dia, o momento esperado pelo teu coração para isso. Então, que bom que nós vamos poder trabalhar sobre esse tema, Luiz Henrique. É um tema maravilhoso, ainda muito distante da nossa capacidade real, verdadeira, de compreender na intensidade o que é, da primeira parte do tema que você falou, a caridade, e da segunda parte do tema, o que é o amor? Como é que eles dois juntos podem atuar dessa forma, inclusive na cura das nossas enfermidades, sejam elas do corpo físico, sejam elas da alma, na cura das nossas deficiências, na cura das nossas limitações, das nossas inquietações, no consolo às nossas aflições. Como é que nós vamos ver isso? Então, meus irmãos, eu quero pedir a permissão de vocês para nós começarmos, eu vou dizer assim, matutamente falando, começarmos do começo.
Então, assim, nós espíritas, né, o Centro Espírita, que vai divulgar a doutrina espírita, cumprindo uma orientação do Espírito de Verdade à época da codificação. O Espírito de Verdade nos diz o que foi apresentado na abertura: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, enquanto educandos que somos dessa escola bendita que é a Terra, precisamos ter um norte para a nossa instrução. E aí, o nosso norte, partimos de quê? De o livro dos Espíritos. Então, onde é que nós vamos encontrar esse tema? Onde é que a caridade se encontra com o amor, que podemos pensar a partir de o livro dos Espíritos? Então, eu vou convidá-los a ir até a parte terceira de o livro dos Espíritos, das leis morais. Kardec vai iniciar esse capítulo estudando sobre a lei natural, que é a lei de amor. Então, eu paro, inclusive, para recordar que Kardec chega a perguntar para os codificadores onde está escrita a lei divina, que é essa lei natural, que é essa lei de amor, o seu código de amor que preside toda a sua obra de criação. E os codificadores respondem que nas nossas consciências. Então, todos nós, de alguma forma, temos, dependendo do nosso tamanho, já o entendimento dessa lei de amor. Quando ainda não tivermos esse entendimento, saibamos que é essa lei de amor que nos conduz a todos. E nos conduz a que destino, Pera? Ao destino, vamos recordar, né? Se existe um determinismo na lei divina, esse determinismo é que nós todos um dia atingiremos a condição de espíritos puros. Então, o determinismo é esse: um dia compreenderemos na sua integralidade o que é a lei de amor. Até lá, estamos nesse processo de caminhada. Então, Kardec pega essa lei de amor e ele divide em 10 dimensões. Então, ele começa com a lei de adoração, depois lei de trabalho, e ele vai dividindo lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, até ele chegar à lei de justiça, amor e caridade. É muito interessante que a gente vai encontrar Kardec tratando sobre esse tema na parte da lei de justiça, amor e caridade. Imperioso o destaque que nós vamos fazer é que essa dimensão da lei, ela pede esses três elementos juntos. Não pode haver justiça sem caridade e amor. Não pode haver caridade sem justiça e amor, e não pode haver o amor verdadeiro sem a justiça e a caridade. Então, muito bem, já estamos nos nossos passinhos iniciais. E aí nós vamos para a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Opa, tudo bem, Pera, mas vamos lá. Temos o entendimento que Jesus já atingiu o topo da escala evolutiva. Tendo ele atingido o topo da escala, ele já ultrapassou o tamanho que nós estamos hoje. Então, do tamanho dele, ele consegue compreender o nosso tamanho. Nós, do nosso tamanho, não conseguimos compreender o tamanho dele. Então, nós precisaríamos tentar traduzir esse sentido, o entendimento dele sobre a palavra caridade. Kardec tem exatamente essa preocupação. Então, ele pergunta aos codificadores como é que Jesus entende a caridade. E, obviamente, é como se os codificadores traduzissem para a nossa linguagem. Antes de nós entrarmos na explicação dos codificadores, eu vou pedir permissão a vocês para a gente dar uma olhadinha aqui no Google, né, pegar o nosso dicionário e procurar saber o que é caridade. Então, nós encontramos aqui minimamente 5 conceitos. Primeiro, é uma virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Aqui eu vou fazer o seguinte destaque. É uma virtude teologal, ela vai partir de uma concepção religiosa, teológica, que nos conduz
ao amor a Deus e ao nosso semelhante. E o destaque vai para o verbo conduzir. O verbo conduzir, ele é um verbo dinâmico. Nós imaginamos movimento. Não dá, mesmo parados, a gente pode imaginar que essa condução, ela tira o agente de um determinado ponto e leva ele até um outro ponto. Então, tem uma dinâmica. Gravem esse termo. O segundo conceito, ato pelo qual se beneficia o próximo. Então, de alguma forma, tem a relação com o conceito anterior. É uma ação de um agente para outro agente. Terceiro conceito, disposição favorável, disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade. E aqui a gente tem que ter cuidado com essa ideia do que seria inferioridade. Inferioridade física, moral, social, etc. Ele põe um ponto e vírgula e completa, porque aí ele vai colocar sinônimos, né? Compaixão, benevolência, piedade. Percebam que aqui o fato de ser uma disposição favorável, ela nos concita a identificar que o ser, aquele que realiza, que pratica a caridade, ele tem minimamente um entendimento do outro. É a empatia com o outro. Por isso, essa disposição favorável. Eu estou aqui pronto para. Aí, pronto para o quê? Para o que aparecer. Em relação ao outro. Para fazer o quê? Apresentar para ele, em razão da minha compaixão, da minha benevolência e da minha piedade, aquilo que eu posso entregar para ele, no sustento, no amparo, no acolhimento, na consolação, na instrução, na condução. Perceba que existem uma ramificação enorme de possibilidades para que o agente realize a caridade no seu destinatário, ok? O 4, donativo ou ajuda que se dá aos pobres. Então, aqui a gente tem como sinônimos esmola, benefício. Aqui seria a caridade material propriamente dita. E, por fim, aqui diz no norte do Brasil, na culinária, bolo feito com farinha de trigo, ovos, açúcar e manteiga. Numa hora dessa, dá até vontade da gente tomar um cafezinho. Mas então, pronto, buscamos aqui as informações, o que a gente tem de conceito para o nosso mundo material. Então, já que a gente conseguiu já ter uma ideia do que a gente imagina que seja a caridade, vamos procurar saber dos codificadores o que eles nos dizem, o que era para Jesus a caridade. Então, eles respondem, benevolência para com todos. Veja que a benevolência é exatamente essa disposição favorável do bem. Então, sentir que pode reconhecer o outro no tamanho dele. Entregar para o outro todo o bem que nós podemos fazer, realizar, tá? Então, essa benevolência, ela é uma disposição favorável para o bem, ok? Indulgência para as imperfeições dos outros. Isso aqui é muito interessante, porque vai nos mostrar essa empatia junto com uma condição de perdão, tá? Mas a indulgência no sentido de deixar passar, relevar, não ser tão criterioso, tão rígido, tão duro com as imperfeições do outro. Reconhecer que o outro, no tamanho dele, é o melhor que ele pode ser. Um dia ele estará numa outra condição, porque ele haverá de construir nele todas as potencialidades capazes de corrigir as suas imperfeições, transformando-as em perfeições. E, por fim, o perdão das ofensas. E aí fecha. Então, de forma geral, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Então, menores ou maiores e iguais, todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso é maravilhoso nós observarmos que Jesus tem esse olhar para conosco, nos entregando aquilo que nós podemos compreender, porque qualquer um de nós pode ser benevolente, pode ter indulgência e pode perdoar. A questão é se nós já temos condição de fazer isso com todos, porque a esmagadora maioria das vezes nós nos vemos benevolentes
com aqueles que nos são próximos, que nos são caros. Nós somos indulgentes para com as imperfeições daqueles que, de alguma forma, podem nos ser úteis, né? Podem reverter algum benefício em nosso bem, em nosso proveito. E perdão das ofensas, talvez esse é a parte mais difícil, mas nós temos uma gradação daquilo que a gente perdoa, daquilo que a gente releva e daquilo que a gente respira fundo e deixa para lá, daquilo que a gente esquece, faz de conta que não viu, daquilo que a gente carrega por algum tempo. E aí tem um comentário de Kardec bastante interessante, porque ele vai fazer o entendimento sobre isso. Então, me permitam. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Nós estamos dentro do capítulo Leis Morais, da divisão das leis, e a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. Da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Veja, fazer todo o bem que nos seja possível, que nos desejaríamos. Veja que nós estamos vendo aí uma proporção de justiça, tá? Veja que é por isso que está dentro de justiça, amor e caridade. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Veja que a caridade material. Kardec vai tratar de um artigo sobre caridade moral e caridade material no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores. Olha o conceito que a gente leu sobre os nossos inferiores, né? Quando eu fiz aquela leitura. Sobre os nossos iguais ou sobre os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Olha a lei de justiça. Eu preciso entregar aquilo que eu sei do que eu sou, né, beneficiado também, do que eu preciso receber. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar-se aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E aqui é interessante porque a gente consegue ver conceitos aqui, nessa parte da lei de justiça, amor e caridade, da parte da lei de igualdade. Kardec chega a perguntar para os codificadores como é essa questão da igualdade, né? Considerando, existem preferidos e preteridos, Deus ama uns mais do que a outros, Deus fez criaturas destinadas já ao bem, fez anjos, fez demônios. Essas são as interrogações de Kardec. E os espíritos codificadores, de forma geral, nos dizem que Deus nos criou a todos iguais, simples e ignorantes. As diferenças que nós temos uns dos outros, de alguma forma, nos permite que nos completemos. Então, eu entendo de uma determinada coisa, eu tenho uma determinada expertise, o Luiz Henrique tem uma outra. Eu posso contratar, né, pedir ao Luiz Henrique que me passe o conhecimento que ele tem, e ele pode me pedir que eu passe o conhecimento que ele tem, e nós vamos completar os nossos conhecimentos. Então, aquilo que nós vamos, à medida que vamos reencarnando, construindo o nosso patrimônio intelectual e moral, vai nos dando essa diferença em relação a nós mesmos, mas nunca em relação a Deus. Somos todos iguais. Imaginemos, nesse sentido, por exemplo, que Emmanuel nos diz que o amor de Deus toca o verme que rasteja nas profundezas da terra com a mesma intensidade que toca o anjo que lhe preside o processo evolutivo. Vejamos que para Deus não existe diferença alguma. Muito bem, então já temos ideia do que é esse amor para
Jesus, né? Perdão, o que é essa caridade para Jesus? A benevolência, a indulgência e o perdão. Observemos, meus irmãos, que para que realizemos isso, é necessário que nós entendamos que existe sim uma relação de nós com o mais alto, com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, de nós com o nosso irmão, amar ao próximo e amar a si mesmo. As 3 dimensões da relação de amor. Podemos imaginar também, então, que se a caridade tem essa dimensão de benevolência, indulgência e perdão, nós poderíamos fazer uma interpretação de que a caridade ela é o amor colocado em prática, ou seja, o amor que se movimenta, o amor que caminha ao encontro do outro, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Então, é nesse sentido que nós vamos desenvolver esse tema. E aí nós vamos procurar de Jesus mais alguma fala dele sobre o amor. Onde é que nós vamos encontrar? Quando ele vai nos falar sobre o próprio, a própria caridade em si, ou o bem colocado em prática, a benevolência, a indulgência, o perdão que seja nessa caridade, nós vamos pegar em Mateus capítulo 7, o próprio Cristo dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, ou seja, colocando-nos nessa condição de esperar que o mundo atue na nossa vida, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. É conhecida, portanto, como a regra de ouro dos ensinamentos de Jesus com relação à caridade, ao amor como um todo. Então, para os dias de hoje, como é que funcionaria? Então, assim, eu gosto de ser ouvida, então eu tenho que dar o passo inicial e ter essa disposição, esse preparo íntimo para ouvir os outros. Eu gosto de ser lembrada, então eu preciso montar o meu mundo íntimo para me lembrar das pessoas. Como é gostoso a gente receber uma mensagem no WhatsApp: olha, eu ouvi essa música aqui e lembrei de ti. É como se a gente recebesse como uma bênção. De alguma forma, nós impactamos a vida de alguém, ela lembrou da gente. É tão gostoso a gente ter um sentimento tão espetacular dentro do coração, porque não fazemos isso dessa forma, não é? Então, eu gosto de ser lembrada, lembrar. Eu gosto que as pessoas façam as coisas por mim. É tão gostoso quando a gente pede um favor, né? Então, por exemplo, Luiz Henrique, tu tá em casa, aí tu assim, tô precisando ir no mercantil fazer uma compra, alguma coisa. Eu tenho uma amiga aqui em Fortaleza, Luiz Henrique, os meus irmãos do Centro Espírita, que todas as vezes que ela vai ao mercantil, ao supermercado, aí ela manda um zap. Aí ela diz assim: oi, amiga, tô indo no supermercado, o que tu vai querer? Então, imagina isso. Ela tá indo fazer o mercantil dela, ela lembra de mim. Aí eu digo: amiga, eu vou querer o frango, eu vou querer o cafezinho, eu vou querer o arroz, o cuscuz e tal. Aí eu peço umas coisas. Ela compra, eu mando um Pix, ela paga, ela passa na minha portaria, deixa, aí eu pego. Aí quando sou eu que vou fazer algumas coisas, aí eu mando para ela: amiga, tô indo para o supermercado hoje, o que é que tu quer? Aí ela, compra um pãozinho, compra uma manteiga e tal. Então, imagina isso, se a gente consegue expandir isso para outras pessoas do mundo, e daqui a pouco muitas pessoas do mundo expandindo isso para muitas outras pessoas do mundo. Como a gente não conseguiria abarcar todo o mundo, não é? Então, muito bem. Jesus vai, então, nos dar essa orientação, que nós façamos para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Mas espera, onde é que eu vou encontrar a relação, então, desse amor, dessa caridade, como uma autocura? O que é que eu posso buscar em termos de cura? Vamos lá. Somos nós todos necessitados de cuidados, todos.
na própria estrutura fisiológica do nosso corpo, nós precisamos ter o descanso necessário, a gente precisa dormir bem para que a gente possa se refazer, o corpo se restabelecer do cansaço do dia, do trabalho e tal. Nós temos que ter uma boa alimentação, não precisamos comer comidas saudáveis e tal. Nós precisamos nos hidratar, beber água, né? Minimamente nós estamos falando aqui do sustento fisiológico. Mas nós também podemos usar de medicações. Está com dor de cabeça? Toma um analgésico. Está com febre? Toma um antitérmico. Está com uma azia? Toma um remédio para azia, né? Uma proteção para o estômago. Está sentindo dor na lombar, está sentindo dor nas costas, está sentindo... Toma um anti-inflamatório. Então, a gente pode buscar também medicação no mundo material para cuidar das nossas enfermidades do corpo físico. E as enfermidades da alma? Como é que nós podemos tratar? Estamos vivendo tempos de expansão dos números, né? Crescimentos absurdos dos números de doenças das enfermidades da alma. As psicopatologias, de forma geral, genérica, para que a gente não entre na apreciação de cada uma delas, mas minimamente eu vou citar 3 grandes: ansiedade, pânico e depressão. Nós estamos vendo essas 3 enfermidades da alma que se manifestam no corpo físico também. Existem, sim, impactos no corpo físico, bem como do corpo físico para o espírito. Kardec já havia perguntado sobre isso e os codificadores responderam que no mundo material nós influenciamos o mundo e recebemos influência dele. Então, da mesma forma, num corpo físico, nós influenciamos o corpo e recebemos influência, nós enquanto espíritos, do corpo físico. Então, para as enfermidades da alma, de alguma forma, nós conhecemos, por exemplo, um sem número de doenças psicossomáticas. Então, a gente pode estudar, a internet está recheada disso, a ciência já se debruça sobre doenças psicossomáticas. Então, por exemplo, alguns problemas gástricos podem ter como causa questões relacionadas a emoções desequilibradas, descontroles emocionais, que atuam diretamente no plexo solar, que é o plexo, o centro energético das nossas emoções. E aí a gente poderia falar mais um sem número aqui de doenças, né? Dores nas costas, a gente poderia estar sentindo o peso de questões não resolvidas pela alma, né? O encurvamento das costas, talvez, questões que tiveram origens em culpas. E aí vai, né? Mas vamos lá. Para as enfermidades da alma, nós também podemos procurar um médico. E aí vamos encontrar em Marcos 2, versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus é o nosso médico de almas. E a Terra, uma vez que é escola para educandos, também é hospital de almas. Então, para a cura das nossas enfermidades, a cura das nossas limitações espirituais, nós podemos buscar nas orientações do médico divino, Jesus. E interessante aqui que nessa fala, quando ele vai falar sobre os doentes, ele traz outros 2 tipos de personalidades. Os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E veio chamá-los a quê? Ao arrependimento. Olha que coisa interessante. Percebamos que aqui Jesus já vai dizer que o justo é aquele que já entendeu a justeza da lei de Deus. Ou seja, ele entende que tudo que ele faz, ele recebe. Então, se ele escolheu equivocadamente, ele recebeu as consequências da sua escolha equivocada. Então, ele vai suportar
o peso dos seus sofrimentos. Então, de alguma forma, ele não vai desenvolver enfermidades maiores. Mas os pecadores, perdão, e ainda continuando, o justo, se ele escolheu equivocadamente, da mesma forma, se ele tomou decisões acertadas, ele vai receber como consequência o pagamento pelas suas escolhas acertadas. Então, ele vai ter a justiça bem entendida, né, de forma bem consciente na sua vida. Mas Jesus disse que o médico veio para os pecadores. Olha aí, deveria ser então para os doentes. Então aqui a gente vai entender que o pecado, ou seja, o equívoco daqueles que ainda não entenderam que escolheram errado, tem lhes trazido enfermidades. E aí o médico vem chamar esses irmãos que necessitam, nós todos de alguma forma, vem chamar ao arrependimento para que iniciemos o nosso processo de cura, de tratamento. Vamos ver esse arrependimento, Kardec falando sobre ele lá no Céu e Inferno, como o início do processo de crescimento verdadeiro do espírito. Nós precisamos, primeiro, reconhecer o equívoco, olhar para o fato, as nossas ações, as nossas escolhas, reconhecer, arrepender-nos, preparar para suportar o peso, ou seja, expiar, e depois reparar. Então, daí dessa fala de Jesus, nós recorrendo ao médico divino, vamos encontrar nele a possibilidade do tratamento para as nossas enfermidades da alma. Um dos nossos irmãos reconheceu esse tratamento quando encontrou-se com ele. E aqui nós vamos falar de Paulo, ainda Saulo, e olhe que Saulo, ele não era um homem mau, propriamente dito. Ele era um homem que tinha valores, vamos dizer assim, ele reconhecia da sua religião valores que eram de alguma forma diferentes aos valores que Jesus estava pregando. Então, sim, ele acabou perseguindo Jesus. Mas num determinado momento ele teve, e ele não teve como se afastar disso, ele teve que ser impactado pela presença de Jesus. Ao ponto de ter, no encontro com Jesus, ele ter caído do cavalo dele e ter ficado momentaneamente cego. Olha que interessante. Então, a gente vai pegar uma carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios 1, e ele vai dizer assim, vamos falar sobre o amor. Qual é o entendimento desse amor? Porque tivemos no Paulo uma transformação. Um homem que tinha, sim, um conhecimento sobre justiça, ele era um homem justo, mas ele era um homem justo dentro do conhecimento dele, vamos dizer assim, dentro da bolha dele, né? E a proposta de Jesus é benevolência, indulgência e perdão para com todos, indiscriminadamente. Então, houve a necessidade, sim, deste homem ser impactado pelo amor de Jesus, pelo próprio Jesus, que é o amor materializado, feito gente, para que ele expandisse esse entendimento que ele tinha sobre justiça. E aí ele vai trazer para a gente o que é o entendimento que ele passa a ter sobre amor. E ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, a língua dos homens, que ele estivesse no patamar de conhecer todas as línguas do mundo material, e dos anjos, do mundo imaterial, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nós sabemos que tanto o metal quanto o sino, eles estão no mundo material, eles fazem barulho e eles impactam, né, o ambiente onde se encontram. Aí ele continua, e ainda que tivesse o dom de profecia, olha aí, que eu pudesse ver além do meu tempo, e conhecesse todos os mistérios, ou seja, tivesse atingido o topo do conhecimento a que qualquer um de nós pode imaginar. Não haveria mais para a gente nenhum mistério, porque ele conheceria tudo.
e todo o conhecimento, né? Todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, e agora ele traz um outro elemento, a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Observemos que o nosso processo de evolução, ele caminha em duas dimensões. Nós temos um processo de evolução intelectual e nós temos um processo de evolução moral. Nem sempre nós caminhamos com essas duas conquistas juntas. Às vezes mergulhamos numa encarnação para desenvolver o intelecto, noutra encarnação para desenvolver a moral, e vamos alternando, de forma que Emmanuel vai nos dizer que a sabedoria e o amor, eles são as duas asas que nos levarão a alçar o voo da angelitude, que é o nosso destino. Então, Paulo continua. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, olha aqui a caridade material. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, aqui é o esquecimento de si mesmo, é o abandono de si mesmo, é a plena confiança no porvir, no mais alto, porque o corpo ele pode perecer, mas o espírito não perece. E ele completa: e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então percebam que mesmo a caridade sem o amor, ela não vai poder lograr o objetivo, né? Atingir o objetivo. Ela precisa estar ligada com o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Aqui são todos os elementos que nos apresentam o amor como um sentimento daquele que conheceu a humildade. Porque o humilde não é aquele que se diminui, mas é aquele que sabe exatamente o seu tamanho, é aquele que pode, é aquele que entende que tem o que entregar. Olha aquela disposição para entregar. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, ou seja, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal. Não se irrita por quê? Porque tem benevolência e indulgência para com as faltas alheias. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que espetáculo como Paulo vai definir o amor. Então a gente pega elementos da caridade nesse texto de Paulo e pega elementos da justiça. É bem interessante porque aí a gente faz o link com o que Kardec falou. Então, considerando que Jesus é o nosso médico de almas e ele nos apresentou o amor como, inclusive na prática, né? Ele veio nos ensinar como funciona. O amor como o caminho que precisa ser percorrido, colocando a criatura nessa relação com o divino, com Deus, com o outro, com o próximo, e consigo mesmo, porque é imperioso o entendimento de que amar-nos não é, em hipótese alguma, valorizar o ego, o egoísmo. É saber que tudo o que eu estiver fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. É construir, através do outro, aquilo que eu preciso para o meu próprio sustento. Então, a gente vai chegando ao finalzinho aqui. Ver aqui quanto tempinho nós temos. Opa! Eu vou pedir permissão para nós irmos agora para um outro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos para o capítulo 9, Amar o próximo como a si mesmo. O que a gente pode encontrar aqui? Nós temos material espetacular para leitura, né? Mas nós vamos pegar aqui, inicialmente, quando eu estava falando sobre a fé, que eu disse que Paulo acrescentou um outro elemento, nesse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 13, nós vamos encontrar a fé e a caridade. E aí eu vou ler só um trechozinho de um artigo de um espírito que ele se apresenta como espírito protetor, e ele se manifesta na Cracóvia em 1861, ele diz: sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade.
Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Eis o porquê estamos mergulhados no mundo. Mas ele disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Ou seja, a encarnação nos é necessária para nos permitir adquirir a felicidade na eternidade. Então, é na encarnação, no relacionamento com o outro, através da caridade, que é o amor colocado na dinâmica, o amor colocado em prática, é que eu vou construir essa felicidade. E nesse mesmo capítulo, então, nós vamos pegar lá na instrução dos espíritos, a lei de amor, nós vamos pegar aqui uma explicação sobre esse amor. Então, vejamos o que é que o espírito primeiro que vai se manifestar, que nós vamos falar, é Fenelon. Bordeaux, 1861. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Percebam que fazer para o outro o que você gostaria que lhe fizesse é uma coisa. Ela é uma ação direcionada para o outro no bem, porque ninguém quer o mal. Mas quando Fenelon vai fazer aqui, ele nos dá uma oportunidade também de rever as nossas atitudes, porque muitas vezes a gente comete equívocos, a gente erra também com os outros. E aí acabamos, de alguma forma, no nosso mundo íntimo, guardando esse sentimento do equívoco que nós cometemos e vamos acumulando culpas. E essas culpas, de alguma forma, podem nos trazer enfermidades. Então, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes o contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, porque às vezes tem gente que diz assim, eu não vou fazer não, a pessoa não reconhece, a pessoa é ingrata. Percebam que o bem, a caridade e o amor não espera o reconhecimento do outro. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O problema é porque a gente fica esperando que seja agora, não é? Mas é no tempo dele. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente, nos vossos corações. A terra, orbe de provações e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. Percebam o que é que nós ainda precisamos desenvolver de virtudes na nossa própria alma. Vou repetir. Caridade, que é o amor colocado em prática. Humildade é o reconhecimento do nosso tamanho, sem nos querer ver, reconhecer-nos a nós maiores ou menores do que realmente somos. Paciência, que é como se fosse um outro olhar da indulgência. O devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Todas virtudes filhas do amor. Aí, às vezes, a gente para, Luiz Henrique, os meus irmãos que estão assistindo, a gente diz, nossa, é muito difícil, está muito distante. Olha o que foi que Fenelon disse em 1861. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las. Eles já reconhecem que é difícil, porque nós ainda somos domados pelo orgulho, pelo egoísmo. Porém, a alma colhe delas imenso bem, ou seja, o amor nos entrega uma receita para que quando nós estivermos tomando essa medicação, praticando as orientações do receituário prescrito pelo médico divino,
nós haveremos de colher imenso bem, ou seja, a cura para as nossas próprias almas. E aí eu pego aqui um outro espírito que se manifesta, que é Samson, e já estamos chegando no nosso finalzinho. Samson, e aí eu encerro com ele. Ele diz: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal. Pensemos, nós queremos que alguém seja leal com a gente? Então, eu preciso ser leal. Probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Olha que olhar de empatia sobre a dor do outro. Para quê, Pera? Para suavizá-las. O que é que nós podemos fazer para ofertar aos nossos irmãos, de alguma forma, o consolo às suas dores? É esse o raciocínio. E ele considera. E ele continua. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundo mais adiantados, haveremos de, pelo princípio da solidariedade, nos encontrar lá na frente com aqueles que nos ofereceram algum amparo, e nós vamos nos encontrar com aqueles a quem nós oferecemos algum amparo também, mudando posições sociais para nos auxiliar no escalonamento a que nos somos todos destinados, né? A ascensão à nossa condição de espíritos puros. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Olha aí, a gente não quer receber do outro, então quais os potenciais que nós já desenvolvemos que nós podemos entregar àqueles que nos são menores? Olha aquele destaque que eu fiz no começo. Menores em que sentido? Porque ainda se demoram na jornada, estão atrás de nós no caminho, ainda não conquistaram os valores que nós já conquistamos. Então, se nós já conquistamos, se Deus nos entregou talentos, nós somos devedores, nós precisamos multiplicar esses talentos e, inclusive, entregar aos que são menores do que nós. Para todos os sofrimentos tem depois uma palavra de esperança e de conforto, no mínimo, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. E eu finalizo com essa frase dele, que é espetacular, realmente. Amai bastante para serdes amados, repetindo o que Jesus nos disse. Abrirá caminho revolucionário em nossas vidas e estaremos, sim, no caminho da cura das nossas enfermidades. Muita paz. Agradecemos de coração a você, Pera, pela generosidade da sua presença e por essa reflexão tão linda que você nos trouxe hoje sobre a caridade e o amor. Eu que agradeço a oportunidade de trabalhar a serviço de Jesus e apresentando para todos os nossos irmãos o que é essa perspectiva dele. E ainda mais, ele nos espera amorosamente. Que assim seja. Agora, queridos amigos, queremos convidar vocês para encerrarmos esse momento, levando nosso pensamento a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta
para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja. Agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco até aqui, compartilhando deste momento de aprendizado e fraternidade. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.